Amanhã, na segunda-feira, mas na terça, na quarta, na quinta, pelo menos é assim que eu consigo sentir que o Senhor está ministrando no meu coração. Deus está me convidando para um nível maior de intimidade com Ele. Eu não vou demorar muito, mas eu preciso compartilhar a respeito desse texto que o Espírito ministrou no meu coração. Porque Davi havia acabado de ser ungido como rei. E eu cresci ouvindo dizer que toda unção tem Deus. E realmente não tem. Até porque as adversidades, elas vêm para nos treinar, para que de fato estejamos prontos para administrar e conduzir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E se você for observar a vida de Davi, você vai ver que a caminhada de Davi não foi fácil. Ele já inicia enfrentando ursos e gigantes. E depois, ele enfrenta um leão e um urso, e depois ele enfrenta gigantes. Depois ele tem que fugir de um rei. Imagina você fugindo de um presidente. Aonde que você poderia se esconder? Se o presidente colocasse a polícia civil, a polícia federal, a polícia municipal, estadual, os guardas, o exército, a aeronáutica, a marinha atrás de você. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Toda uma nação estava à procura dele. E no meio dessa dificuldade, Deus estava forjando Davi. A gente percebe que o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus foi a capacidade de crer que Deus estava com ele em todas as circunstâncias. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Não entender que as adversidades da vida, ela nos treina, ela nos forja, para que de fato possamos nos tornarmos dignos de tudo aquilo que o Espírito de Deus deseja fazer em nós e através de nós. Deus não vai desperdiçar a unção. Ele não vai colocar herança na mão de meninos. Nós já podemos contemplar isso em Gálatas 4. Então, as lutas forjaram o coração de Davi. Nós sabemos que Davi, por ser homem, não era perfeito. E Deus não queria que Davi cometesse o mesmo erro que Saul. Então, Deus permitiu com que a perseguição forjasse o coração de Davi. E por cerca de quase 14 anos. Já imaginou? Às vezes uma luta de um ano, de um mês, uma dificuldade, já faz com que a nossa fé esfrie. Mas imagina você 14 anos, aguardando uma promessa, ouviu a voz de Deus, ouviu o que Deus disse, foi ungido por um homem de Deus. Samuel foi na casa de Davi, ungiu, o honrou, e a promessa era que ele reinaria. Só que o reinado não chegou de um dia para o outro. Teve toda uma trajetória onde um menino teve que se tornar um homem, e um homem de Deus, para representar o Senhor diante de uma nação. A diferença é que muitos de nós, muitas das vezes, não vamos nos assentar num trono, mas que fomos chamados para representar o reino de Deus. Isso fomos. Não iremos sentar num trono aqui na terra, mas o Senhor nos prometeu que nós iremos reinar com Ele. Estaremos com Ele, reinando com Ele. E Davi recebeu essa unção. Ele foi ungido. Ele, vamos dizer assim, Davi estava como aquele nadador que tem que completar o seu percurso, como aquele corredor que tem que completar os seus 100 metros rasos. E diante da corrida, quem está ali correndo, o cara até tem sede, mas ele não vai parar para beber água. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem que chegar lá. Ele vai sentir dor no corpo, ele vai sentir talvez câimbras, mas ele vai suportar a pressão, porque aquele sacrifício vai trazer uma recompensa. Eu tenho que chegar lá.
Eu tenho um alvo para chegar. E Paulo disse que nós somos como um corredor. Paulo não usou essa expressão. Que está correndo, né, na estrada da vida. Né? Para quê? Para chegar naquele grande dia, para merecer estar lá com Cristo. Nós sabemos que a salvação não é por mérito, mas nós sabemos que é aquele que se esforça, porque o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, precisamos nos esforçar para entrar no reino de Deus. O esforço vai nos fazer permanecer nele e vai nos fazer conquistar a vida eterna que Cristo já conquistou na cruz por nós. Agora, na maratona da vida, muitas das vezes o cansaço vai querer nos parar. Muitas das vezes, né, as dores emocionais, físicas, as enfermidades da vida vai tentar impedir a nossa fé. Mas nós precisamos entender o seguinte: se os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração estiver no alvo, que é Cristo, nós não teremos tempo a perder. Nós não iremos parar por causa das dores. Nós não iremos parar por causa das necessidades pessoais. Porque se os nossos olhos estiverem em Cristo, nós iremos entender o seguinte: se Ele venceu, você também vai vencer. Se Ele conquistou, se Ele suportou, se Ele passou por pressão, foi humilhado, pressões, foi humilhado, foi zombado, foi chicoteado, foi crucificado e suportou tudo e todos, sem contar a pressão do inferno sobre ele, para que ele pudesse desistir e descer daquela cruz. Ele suportou a pressão, para que eu e você não tivéssemos o direito de pensar que nós não temos condição de suportar. Você pode suportar sim, você pode vencer sim, você pode permanecer de pé sim, porque Cristo já te fez vencedor. Amém? Você crê nisso? Amém? E Davi, ele é um exemplo para mim e para você. Por quê? Porque o Senhor fez uma promessa, durou 14 anos, mas chegou um momento em que Davi viu se concretizar aquilo que Deus o prometeu. Aqui nesse episódio ele estava sendo ungido rei. Há 14 anos atrás Samuel havia prometido, Samuel havia ungido Davi e feito essa promessa em nome do Senhor. E agora Davi está sendo ungido rei. E quando Davi está ali, talvez pensando assim: enfim, eu estou sendo ungido rei, os filisteus se levantam. A minha pergunta é: você está preparado para os filisteus? Você está preparado para depois de atingir os objetivos que Deus tem para a sua vida, enfrentar lutas que talvez você nunca enfrentou? Está preparado para enfrentar e permanecer de pé? Está preparado? Sabe qual é o segredo? Foi o que nós acabamos de ler aqui. A palavra diz que Davi, ele consultou o Senhor. Sabe, Davi tinha experiência em guerras. Se você for ler a história, você vai ver que em inúmeras guerras, até com o exército dos próprios filisteus, Davi já tinha vencido guerra para eles. Teve um momento que Davi fugiu de Saul. Ele vai buscar refúgio de Saul aonde? Com os filisteus. E lutando pela espada de Quis, que era rei dos filisteus, Davi trouxe vitórias. Até lutando em favor do inimigo, digamos assim, Deus abençoou Davi e trouxe vitórias. Só que nesse momento agora, Davi está diante de um grande desafio. Ele foi ungido rei e um exército numeroso se levantou contra ele. Davi poderia ter dito o seguinte: olha, eu já venci tantas batalhas, eu posso ir lá e vencer mais essa guerra. Por quê? Porque eu já tenho experiência, Deus já falou comigo várias vezes, o Senhor já me mostrou muitas vezes como lutar guerras, como sair delas vencedor.
e essa vai ser mais uma guerra, eu já tenho a autorização do Senhor, a unção está sobre mim e eu vou lá e vou vencer. Não, peraí. Às vezes o que Deus falou com você há um ano atrás não significa que Ele está falando a mesma coisa agora, nesse momento. Precisamos consultar o Senhor. Precisamos conhecer a mente e coração de Deus. E Davi, ele se preocupa em perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Nós iremos vencer se eu marchar contra eles. O Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me permitir vencer essa batalha. E o Senhor disse: Davi, vai, porque eu vou diante de ti. Só que chegou um momento em que Davi vence o primeiro exército dos filisteus. E eles armaram uma emboscada para Davi. Eles já sabiam que Davi era homem de guerra, experiente. Eles não foram para lá assim: eu vou lutar contra Davi, e aqui nós temos muita gente, nós iremos vencer. Eles armaram uma estratégia de guerra. Vai o primeiro grupo e o segundo grupo vai pegar ele pelas costas. Davi não sabia dos planos dos filisteus, mas Davi conhecia o Senhor. E Davi tinha um temor ao Senhor, a ponto de, diante de todas as medalhas que ele tinha de vitórias, ele parar diante do seu exército e dizer assim: não, nós vamos consultar ao Senhor. E Deus falou com Davi: Davi, dessa vez você não vai, você vai se esconder. Imagina o grande Davi diante do exército que estava com ele, chegar para aqueles homens e dizer para eles assim: olha, nós vamos nos esconder atrás das amoreiras. Por que, Davi? Talvez Joabe ou qualquer um ali falou: Davi, peraí, estratégia louca de guerra é essa, se esconder? Sim, porque é assim que o Senhor está mandando fazer. Nós iremos nos esconder e iremos esperar o Senhor passar na nossa frente. E quando nós ouvirmos um estrondo dos passos do Senhor quebrando as amoreiras na nossa frente, nós iremos sair a guerra. E detalhe, Deus falou o seguinte: Davi, vocês não vão atacar eles pelas costas. Isso aqui me chama muita atenção, irmãos, porque tem algumas coisas que nós temos que encarar de frente. O seu medo, você tem que encarar ele de frente. O problema que te aflige, você tem que encarar de frente. Aquela pessoa que você corta o caminho, você tem que encarar de frente. As situações da sua vida que te faz desviar, você tem que encarar de frente, mas lembrando de que o Senhor tem que estar à sua frente. O Senhor tem que te revelar. Nós precisamos estar em submissão ao Senhor para saber qual é a hora, qual é o momento, qual é a hora de sair, qual é a hora de dar o primeiro passo, qual é a hora de sair do lugar de humilhação, debaixo das amoreiras, escondidos ali, esperando o quê? Esperando ouvir a voz de Deus, esperando a sinalização do céu, esperando Deus mostrar o momento de sair do lugar, de ir adiante, de ir à frente. Não nos precipitarmos com nada, mas dependermos do Senhor, confiar no Senhor. Ainda que isso pareça absurdo, mas se nós experimentarmos confiar no Senhor, você pode ter certeza do seguinte: Deus, Ele vai entrar na sua frente, assim como fez com Davi. Que estratégia de guerra louca é essa, Davi? Eu fico tentando imaginar aqueles homens. Você já leu sobre os guerreiros de Davi? Um homem que era habilidoso na lança, o outro na espada, que destruiu, que matou não sei quantos homens durante uma noite inteira. Eu estou falando de 1000 homens, de não sei quantos mil homens, os 37 valentes de Davi. Leia aqui em Samuel, você vai ver a habilidade desses homens. O quanto esses homens eram corajosos, a ponto de um dia, Davi fugindo de Saul. Davi estava numa região que agora não me lembro qual foi, e Davi falou assim: se eu pudesse tomar uma água.
fonte lá em Belém. E alguém ouviu, um dos 37 saiu quietinho. O exército de Saul estava acampado ali naquela região onde havia essa fonte. Ele foi lá, entrou no meio deles, escondido, camuflado, pegou a água dessa fonte e trouxe para Davi e disse assim: está aqui, Davi, você me disse que queria beber dessa água. E Davi, como eu poderia beber dessa água? Se ela poderia ter custado a sua vida. Davi falou: não sou tigre. Quando eu leio isso, eu vejo a lealdade daquelas pessoas que caminharam com Davi. Se você for ler quem eram esses homens, você vai ver que eles se achegaram a Davi na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão só tinha gente que não prestava, tinha endividados, tinha homens que estavam fugitivos, mas tiveram um encontro com Davi. Davi é um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, tão cheio da presença de Deus, que a causa de Davi, a missão de Davi se tornou a missão deles. Eles se uniram a Davi com um só propósito. Decidiram seguir a Davi ali dentro daquela caverna de Adulão. E saíram dali com um propósito de lutar por Davi. Eles saíram dali com o propósito de gritar pela espada de Davi. E detalhe, como eu já disse, Davi não estava lutando contra qualquer pessoa, ele estava fugindo de um rei. E aqueles homens se uniram a Davi ali naquela caverna. E agora você imagina comigo esses homens ouvindo de Davi o seguinte: Davi dizendo: vamos nos esconder. Mas para aí, Davi, nós acabamos de derrotar um exército agora. Não, agora é diferente. Agora o nosso caráter está sendo testado. Agora o Senhor precisa entrar na nossa frente. Sabe, chega um momento da nossa vida em que nós precisamos entender que se Deus não der o primeiro passo, nada dá certo. Nada dá certo. Se Deus não entrar na nossa frente, não adianta a gente ir. Quantas vezes eu quebrei a cara por fazer coisas que eu achei, não, aí toda a presença de Deus, eu vou colocar a mão e vai prosperar, eu vou fazer. Não. O Senhor tem que dar o primeiro passo. Deus tem que ir na frente. É como aquela canção de Cassiano, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente. Você conhece? É desse jeito. É assim que funciona. É dessa maneira. Então nessa noite eu quero te encorajar a crer. Eu quero te encorajar a produzir fé. E para a gente encerrar, eu quero te chamar para 1 Reis. Capítulo 3. Versículo 5 diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: pede o que quiseres, que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face,
e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que te elegeste, povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Então disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento ou sabedoria, para ouvir causas de juiz. Tem traduções que são diferentes. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Amém. Eu encerro por aqui. Esse texto me chama muita atenção porque, primeiro, Salomão está dormindo. Deus aparece a ele. Mas se você for ler o versículo 3 ou 2, você vai ver que o texto começa dizendo que Salomão amava o Senhor e andava nos seus estatutos. Agora, que intimidade era essa que Salomão tinha com Deus, que dormindo, Deus sabia que Salomão tinha o discernimento e uma firmeza de espírito tão grande que ele poderia tomar uma decisão dormindo. Ele estava dormindo, irmão. O Senhor visita Salomão em sonhos. Porque Salomão estava dormindo no físico. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Sua carne dormia. A nossa carne dorme, mas o nosso espírito não. E o espírito de Salomão estava pronto para discernir entre estar na vontade de Deus e não estar na vontade de Deus. O espírito de Salomão conseguia discernir o que era bom e o que era ruim. E por esse motivo, por ele ter pedido ao Senhor em espírito, ele estava dormindo, o Senhor disse: Salomão, eu vou te dar além do que você está me pedindo. Você me pediu sabedoria para governar o povo. E por que você não me pediu riquezas? E por que você não me pediu longevidade de dias? Eu vou te dar até aquilo que você não pediu. Será que estamos prontos para responder ao Senhor, até mesmo inconscientes? O nosso espírito está pronto? Porque com o nosso corpo físico, com as nossas faculdades mentais funcionando, nós podemos até dizer aquilo que queremos. Mas o que realmente conta, o que realmente gera uma definição de propósito em nós, é aquilo que o nosso espírito está dizendo.
o quanto amadurecido estamos no nosso espírito, a tal ponto de que essa maturidade no espírito consegue discernir aquilo que eu preciso para levar o reino de Deus avante. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que a minha alma deseja, mas é aquilo que o reino de Deus precisa que seja desenvolvido dentro de mim. E o espírito de Salomão estava pronto para isso. Então, o primeiro exemplo foi Davi preocupado em ouvir a voz de Deus para saber o que fazer. E o segundo exemplo vem de um homem que conseguiu observar os erros e acertos do seu pai, a tal ponto que ele amava o Senhor e o seu espírito estava pronto para decidir, para discernir, para ocupar o propósito que Deus queria que ele desenvolvesse diante de uma nação. Precisamos estar prontos, não só com o corpo presente, mas precisamos estar prontos em espírito. Em espírito. Sabe como que você prepara o seu espírito? Sabe como? Vivendo uma vida de conexão com o Espírito de Deus. Sabe? Não tem quando a gente começou a adorar aqui, e eu tenho certeza que você foi despertado a liberar palavras, a adorar ao Senhor. Essa comunhão precisa acontecer todos os dias. O seu espírito tem sede disso. O ambiente estava tão carregado pela presença de Deus que o seu espírito decidiu a te levar a esse ambiente, a esse momento de entrega, a esse momento de busca pela presença de Deus. Ele te convenceu de que você precisava disso aqui. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que Ele não quer fazer isso com você só aqui dentro. Amanhã você precisa acordar assim. Terça-feira você precisa acordar disposto. Quarta-feira, mais ainda. Imagina comigo, se amanhã você acordar disposto a essa comunhão, na terça também, na quarta também, na quinta também, você vai estar voando na semana que vem. Você vai estar num nível muito superior, você vai estar vendo quase que anjo. Você vai estar num nível muito superior, porque é isso que o Espírito deseja desenvolver em nós, em mim, em você. Nos levar adiante, nos levar avante, nos fazer entrar nos mistérios ocultos de Deus, naquilo que o Espírito de Deus quer me revelar. Mas a minha falta de preparo, a minha falta de, muitas das vezes, maturidade não me permite. O meu espírito não está pronto. É por isso que muitas das vezes Deus quer que em espírito, lá em sonhos, nós tomemos decisões que possa definir as nossas vidas, porque ali é uma conexão direta. É uma conexão direta. É Deus falando no nosso espírito. E o Senhor visita Salomão. E Salomão toma uma decisão que mudou completamente toda a sua vida. Amém? Irmãos, deixa eu ver aqui a hora. São 9h21. Vocês é que vão decidir agora comigo aqui. Eu trouxe as coisas da ceia, a gente está um número pequeno de irmãos aqui, né? Vocês acham por bem que a gente participe